Estar aqui nessa live do Stop Bolsonaro, junto com o professor, que é uma referência para todos nós, o professor Dalbó. Hoje nós vivemos uma crise geral do capitalismo que não inicia agora, mas ela vem desde os anos 70 e vai se aprofundando durante todo esse período. Portanto, ela está colocada muito antes do governo Bolsonaro e da pandemia. Ela só vai se aprofundar. É uma crise econômica, política, social, ética, ambiental e energética. Todas elas interligadas e se alimentando uma das outras. E ela não será mais resolvida por meros remendos. Tentativas deste período que foram feitas não resolvem o problema, como a introdução do protecionismo, de bolsas, de subsídio à produção, sem superar a globalização neoliberal, o que só deu um pequeno fôlego, agravando e jogando para a frente a crise, mas não a supera. Ou ainda, quando se procura cortar direitos dos trabalhadores, como se tem feito durante todo esse período, para reduzir o valor da força de trabalho e estimular mais produção e mais emprego. Claro que isso só veio aprofundar a crise, como tem acontecido. Outro caminho que foi muito utilizado no período da intervenção do Estado de reduzir taxas de juros para estimular a produção já não é mais possível. O governo é controlado pelo capital financeiro, não tem mais como fazê-lo, sem elevar os déficits orçamentais. E o Estado perdeu essa capacidade em larga escala, em especial pela lógica do controle do déficit fiscal, que não pode aumentar as despesas governamentais garantidas anteriormente pela Lei de Responsabilidade Fiscal e agora pela PEC 55, que congela os gastos públicos. Tudo isso hoje não é mais possível. A globalização significou, acima de tudo, a livre circulação do capital, incluindo o financeiro, através das fronteiras, e isto resultou na relocalização de um certo número de atividades das metrópoles de altos salários para os países do terceiro mundo, com baixos salários, a fim de atender à procura global. Ao tornar os trabalhadores dos países avançados sujeitos à competição dos trabalhadores do terceiro mundo, isso tendeu a reduzir os salários de todos, mantendo o salário dos trabalhadores em nosso país no nível de subsistência, porque temos uma enorme reserva de mão de obra. Assim, com o desenvolvimento tecnológico, aumenta a produção com baixíssimos salários, amplia o desemprego, diminui o consumo, aumenta a crise. Isso é precisamente a marca registrada de uma crise sistêmica. O único caminho que temos é fora a globalização neoliberal, portanto, fora do capitalismo. De outro lado, nós temos também uma crise de alternativa, uma crise que está colocada para o movimento social. Mas eu sou daquelas pessimista na análise, mas otimista na ação. Estamos construindo esse movimento. Eu prefiro encarar essa crise, como diz Gramsci, uma crise é o instante em que o velho não morreu e o novo não nasceu, onde nada é mais como antes. Portanto, época de grandes oportunidades. Temos de investir nessa construção, na construção de uma outra sociedade, uma sociedade onde não estaria sendo o lucro como prioridade, mas o ser humano, a humanidade. Por isso, essa discussão, uma discussão como essa de hoje, ela vai recolocar os grandes temas para a classe trabalhadora, que foi muito abandonado nesse período do neoliberalismo. Eu quero aqui também, novamente, cumprimentar o convite feito pelo Stop Bolsonaro e agradecer muito esse convite. Eu fico muito feliz de estar aqui presente, não só para fazer essa discussão, mas também para estar com o professor Dalbó, que vai seguramente contribuir com os dados e informações que ele sempre tem muito para fazer essa discussão. Agora vamos passar, então, para ouvir o professor Dalbó, que vai desenvolver um pouco mais essa questão. Olha, eu queria dar um bom dia a todos, uma boa forma de começar o domingo, e deixa eu passar uns dados básicos e algumas leituras. A gente, em 5 minutos, não resolve a crise do capitalismo. Agora, a verdade também, uma amiga, eu estava na África do Sul fazendo uma consultoria lá para o Mandela, né, ela me disse, Ladislau, em nenhum momento o sistema mundial vai parar de funcionar como funciona para passar a funcionar de outra maneira. Então, a gente tem que se meter em toda quanto é brecha de transformação, né?
Deixa eu dar uns dados básicos. Primeiro, se você pega o PIB do Brasil de 2019, 7,3 trilhões, divide pela população, sabe o que dá isso? Dá mais ou menos 15 mil reais por mês por família de 4 pessoas. O que a gente produz hoje no Brasil, o Brasil não é um país pobre. Eu trabalhei 7 anos na África, eu sei o que é pobreza. O Brasil não é um país pobre. O Brasil é uma zona em termos de gestão, de organização política e social. Esse é o problema do Brasil, não é um problema econômico. Volto a repetir, o que nós produzimos de bens e serviços dá 15 mil reais por mês por família de 4 pessoas. Eu estou falando simplesmente o PIB dividido pela população e pegando por mês. É tão simples assim, mas faz a gente entender a que ponto isso aqui se deformou. Um segundo eixo é que, em 4 meses da pandemia, agora em 2020, de março a julho, os bilionários em dólares desse país, 42 pessoas, aumentaram suas fortunas em 34 bilhões de dólares. São dados das Forbes, americanos, confiáveis. 34 bilhões de dólares em 4 meses, durante a pandemia, com a economia caindo, esses caras enriquecem em 34 bilhões de dólares. 34 bilhões de dólares são 180 bilhões de reais. Sabe o que dá isso? Dá 6 anos de Bolsa Família para 42 pessoas que não pagam imposto, porque lucros e dividendos desde 95, graças ao Fernando Henrique Cardoso, não pagam imposto no Brasil, e são gente que não produz nada. São acionistas, banqueiros, coisa do gênero, trabalham apenas com o país, com papéis. Né? Então, isso dá a dimensão da deformação. Os dados que foram apresentados aqui pela Dirlene são óbvios. Né? Você, com a lei do teto de gastos, a perda de direitos, a estagnação do salário mínimo, o fim dos repasses, você trava a demanda das famílias, você travando a demanda das famílias, as empresas não têm para quem produzir. Né? Tem um empresário simpático que escreve no Estadão, realmente, está mais barato eu contratar, mas para que eu vou contratar se eu não tenho para quem vender? Então, na realidade, a gente tem que lembrar que, travando a demanda, ou seja, ferrando a população, em nome da austeridade, né? Austeridade para os de baixo, não para os de cima. Né? Você travou a demanda, as empresas não têm para quem vender. As empresas no Brasil estão trabalhando a 70% da sua capacidade. Por quê? Porque não tem para quem vender e porque os juros para as empresas são absolutamente espantosos. Caiu a taxa Selic, que é uma coisa. Agora, o custo efetivo total para empresas, para famílias, isso aqui continua absolutamente... Isso é agiotagem, tá? em termos internacionais. Quero lembrar que na Europa, juros para a família é 3,5% ao ano. 3,5% ao ano. Tá? Só no Brasil se calcula juros ao mês para enrolar as pessoas. Mas, basicamente, esse travamento da demanda e travamento do consumo das famílias, ambos reduzem as receitas tributárias para o Estado e aumentou o déficit. Isso que eles vieram consertar. Né? Então, na realidade, separou o sistema em termos econômicos e com um processo que é absolutamente escandaloso em termos econômicos, porque ele paralisa a economia. Né? Desde 2014 para cá, a gente está paralisado. Né? E isso antes da pandemia. A gente não cresceu mais. A média de 2014, estou tentando falar rápido esse negócio de 5 minutos, de 2014 a 2019, nós temos um crescimento negativo de 0,4%. Na fase Lula-Dilma, foi um crescimento médio de 3,8%. Por quê? Porque passar dinheiro para a base, isso gera demanda, as empresas têm para quem vender, isso dinamiza a atividade empresarial, lembrem que reduziu o desemprego, né? Ambos geram recursos para o Estado e o Estado pode financiar as infraestruturas e financiar as políticas sociais. Né? Esse sistema, como disse a Dirlene, ele é sistemicamente deformado. Ele não funciona em termos econômicos, ele não funciona em termos de organização política e social. A partir de um determinado grau de desigualdade, não há política que funcione.
tá? Você tem conflitos, você tem dramas, porque você tem muita gente ferrada. O negócio simplesmente não funciona. E não funciona, evidentemente, em termos éticos, né? Porque os pobres não foram eles que criaram a miséria, não é falta de vontade de trabalhar, é falta de oportunidades, né? Então, você ferrar a população, que não é culpa deles, não são os pobres que montaram esse sistema, são os ricos, né? E também é um problema ético em termos da remuneração das elites, porque, em vez de produzir, de investir na produção, eles fazem compra de papéis, fazem aplicações financeiras improdutivas. Esse é um sistema que está paralisando o nosso desenvolvimento em proveito de uma minoria muito estreita, estão entregando o Brasil, paralisando a economia num sistema simplesmente que é disfuncional. Eu gostaria muito que vocês pegassem no meu blog, peguem a economia desgovernada, vocês escrevem Ladislau na internet, vocês estão lá, a economia desgovernada vai ajudar muito vocês, e vocês têm vídeos ali explicitando a formação da economia, vocês podem acompanhar isso. Grande abraço. Realmente, vocês viram que o professor tem aí grandes dados, grandes informações para nos oferecer. E eu vou tentar continuar a discussão trazendo um pouco da lógica mais teórica, mais de uma visão do funcionamento desse sistema. E aí o seguinte, fazer uma discussão mais localizada que vai subsidiar e dar conta dessas informações e desses dados que o professor trabalha tão bem. Primeiro, qual que é a especificidade do capitalismo na sua fase de globalização neoliberal? É importante entender o que significa globalização. É muito colocado como se agora o capitalismo se expandisse para todos os mundos. O capitalismo sempre teve essas características. Ele sempre foi um sistema que precisava romper as barreiras dos seus países para poder ir para os outros países, explorando e acumulando. Nós conhecemos muito bem isso, porque nós entramos nesse processo na expansão do capitalismo na Europa, e aí vivemos o período do colonialismo e toda a exploração das nossas riquezas. A diferença da globalização é que isso agora vai se fazer distribuindo também a produção entre os diversos países e abrindo de forma total a circulação de todas as mercadorias. Peraí, não todas as mercadorias. Tem uma mercadoria que é proibida de circular, como é a mercadoria força de trabalho. Vide o que os Estados Unidos, né, fez, que é o muro separando com o México. E o neoliberalismo é uma ideologia que vai ter como função promover um novo consenso que é hostil ao intervencionismo estatal nas questões sociais, mas tem que ter também um Estado muito forte para poder viabilizar a acumulação. Tudo é voltado para o mercado. Até os países em desenvolvimento passam a ter outro nome, eles agora se chamam mercado emergente. Enfim, tudo agora se transforma no mercado. É um período de predomínio do capital financeiro, onde as novas tecnologias possibilitam que, com um simples clicar de computador, você vai deslocar bilhões de um país para o outro. À noite aplica no Japão e pela manhã aqui no Brasil, tornando, portanto, incompatível o controle sobre o movimento do capital. Portanto, a legislação também de todos esses países tem que ser igualada. Em suma, é uma ideologia que mantém a intervenção do Estado para viabilizar a acumulação, deixando para a lógica do capital a realização entre o trabalho e o capital. É esse o grande princípio. E no nosso caso, do Brasil, que vivemos tão bem tão intensamente esse processo desde o período Collor de Mello, né, intensificando com o Fernando Henrique, mas todo esse período ele vai ser mantido, tem algumas linhas básicas que podemos traçar e que todo mundo conhece. Primeiro, a disciplina fiscal rígida, o redirecionamento do gasto público para áreas de alto retorno econômico, não mais para áreas sociais. A reforma tributária de interesse do capital, taxa de juros positiva fixada pelo mercado, câmbio competitivo e liberalização financeira, liberalização total comercial, abertura ao investimento estrangeiro, privatizações, também conhecemos intensamente, desregulamentação ampla,
estímulo e proteção à propriedade privada. Esse é um programa que foi sendo instalado nos países subdesenvolvidos e nos ex-países, né, do socialismo real, a partir de 76, que inicia com o Chile, mas de forma mais intensa em 80 e 90. No nosso caso, nós vamos entrar um pouco atrasado nesse processo, ainda bem, nesse instante Deus foi brasileiro, porque era para ser iniciado com Tancredo Neves, mas por razões que todos conhecemos não aconteceu, e vem com Collor de Mello, que também não consegue com toda intensidade, também por razões muito conhecidas, mas ele aprova o Plano Nacional de Desestatização, que vai ser mantido ao longo de todo esse tempo. É com o governo Fernando Henrique que as grandes linhas são mantidas, implantadas e ideologizadas de forma intensa junto à população. O Plano Real foi muito mais do que um plano econômico. Ele muda a cara da sociedade brasileira, seguindo as orientações básicas do que era chamado consenso de Oslo, que dava todas as orientações para o mundo subdesenvolvido. Abertura ao capital estrangeiro, abertura comercial, desestatização, desregulamentação total, controle dos trabalhadores, flexibilizando a Constituição. O central era reduzir o Estado social e abrir a economia. Ele consegue isso de forma muito intensa. E vai aprovar também uma lei que vai ser fundamental, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal, que foi colocada para a sociedade, como uma lei que vai mostrar a transparência e disciplina do setor público. Eles só não falaram que o centro da lei era priorizar o pagamento ao sistema financeiro, que hoje significa em torno de 45% a 47% do orçamento. Resultado, alcançou a estabilidade da moeda, que era importante para todo o povo, né, que via seu salário sendo corroído todo dia, mas, de um outro lado, aumenta a dívida pública, que foi um presente para o capital financeiro, intensifica a desindustrialização para a felicidade do capital internacional. E para o povo, o aumento do desemprego, a redução salarial, a precarização do trabalho, e que, junto com a repressão, buscou a fragilização dos movimentos sociais. Nesse processo também foi importante o descrédito das estatais, e foi o que possibilitou que se entregasse 76% do patrimônio público, incluindo setores essenciais à vida. E como resultado fundamental, ele ganhou corações e mentes do povo brasileiro, ao descartar as lutas por políticas universais, valorizando tudo que é específico individual. Valoriza-se o privado sobre o coletivo e o público. Muda a lógica de pensar o mundo. Parte-se do indivíduo e não mais da solidariedade de classe. Isso vai ser mantido nos governos seguintes, que são os governos petistas. E depois nós podemos discutir um pouco mais. Mas toda a política, toda a macroeconomia vai ser mantido durante todo o governo do PT, sem fazer nenhum rompimento com essa estrutura inicial. Bem, agora também me parece, né? Essa aí é apenas uma pincelada inicial. Acho que o Anderson entrou aí, passamos para ele agora a direção desses trabalhos. Bom dia, Anderson. Bom dia. Desculpa, né? Desculpa a demora, teve um trabalho, um erro técnico aqui que atrapalhou eu chegar mais cedo. E, né, cumprimentar aí o professor e a professora, né? Dizer que é um prazer estar aqui com vocês participando. E, né, eu entrei atrasado, não pude pegar muita conversa de vocês. Eu sou o Anderson Krenak, né? Um dos lideranças do povo aqui, Krenak, né? Eu coloco aqui, né, sobre essa introdução aqui, né, sobre essa crise, a crise econômica, e queria já fazer a pergunta já para, né, a professora, né, diante nesse meio de crise, né, qual o caminho, né, assim mais sensato a se tomar para minimizar um pouco nessa crise econômica, social que o nosso país vem vivendo, e principalmente assim, né, diante dessa pandemia, né, os povos indígenas vêm sofrendo bastante, é o que fazer. Eu não consigo ouvir. Ouvindo agora? Sim. Agora sim. Nós já havíamos iniciado
porque, como vimos que você estava com dificuldades de entrada na sala, nós iniciamos e já fizemos a apresentação da primeira parte, e eu iniciei a segunda parte. Agora, o professor Dalbó iria falar um pouco daquela segunda questão, né, colocada, que seria sobre o governo Bolsonaro. E aí depois voltaria, então, para que a gente pudesse ter 10 ou 15 minutos, né, para fazer o encerramento final, concluindo, né, toda essa apresentação. Então, agora estaria com o professor Dalbó. Está com o telefone. Ok. Sim. Não está se ouvindo? Não estão ouvindo aqui? Alô? Não estão ouvindo? O meu aqui está ligado. Agora, tá certo? Consegue ouvir? Sim, tinham me desligado aqui. Mas tudo bem. Basicamente, o governo Bolsonaro é um governo fraco, enfim, como personalidade, mas é um governo que tem rumos, né? A entrega do petróleo brasileiro é uma guerra sumamente importante, grande parte da razão do golpe está ligada a isso. Você travar o Odebrecht e outras empresas com presença internacional forte é importante para os americanos. Você está entregando a natureza aqui sob forma de exportação de soja, destruição da Amazônia. Agora você está tendo a apropriação do solo. Sabe que o Brasil tem, junto com as savanas africanas, a maior reserva de solo agrícola do planeta, de solo agrícola parado. Tá? Nós temos solo agrícola parado com água, 160 milhões de hectares. Isso dá 5 vezes o território da Itália. Basicamente, está sendo subutilizado com pecuária extensiva, com simples rentismo de esperar valorização das terras, enfim, nas mãos dos grandes traders internacionais. Isso aqui não funciona. É um sistema de desapropriação, não é só privatização internamente, né? Uma entrega internacional. Isso dá muita força para o Bolsonaro, mas muitas críticas inversas, né? Em particular, o seguinte: o movimento ambientalista no mundo está se reforçando, então toda essa exportação que é destruidora do meio ambiente no Brasil está sendo fragilizada, né? Agora, eu queria pegar, Dirlene e Anderson, um problema-chave que é o seguinte: nós temos apenas 33 milhões de empregos formais privados. Isso que a gente acha, toda a gente acha, vou ter um emprego, enfim, formal, carteira, aposentadoria, etc. Num país de 212 milhões de habitantes, é apenas 33 milhões. Nós temos 40 milhões no sistema informal, 14 milhões de desempregados. Só isso aí já dá 54 milhões, já dá mais da metade da força do trabalho. Então, na realidade, eles, como as tecnologias não estão levando a uma evolução do emprego, a um crescimento do emprego, pelo contrário, eles quebraram, né? Nós tivemos, em 2010, o desemprego era 6%, hoje está 14%, né? Antes da pandemia tinha aumentado. Basicamente, gerou-se um sistema em que eles buscaram resgatar a capacidade de apropriação do excedente social, não só por salários baixos, que continuam, mas acrescidos, em particular, do endividamento. O endividamento das famílias com taxas de juros que são de agiotagem. Tá? A média no comércio, por exemplo, agora, em plena pandemia, 72%. Tá? O máximo que você vai encontrar na Europa é 10% ao ano. Tá? Aqui é 72%. As empresas estão pagando, na média, 40%. Não as grandes, que pegam dinheiro lá fora, mas as pequenas e médias empresas pegam na agência bancária, estão pagando isso. Não à toa, os bancos no Brasil, em 2019, quando se pega os 200 maiores grupos do Brasil, só os bancos representam 49% do lucro líquido dos grandes grupos no Brasil.
e bancos só fazem intermediação desse dinheiro, eles não produzem nada. Né? Então, você tem esse processo de apropriação através dos juros. Você chupa, através de juros, a capacidade de comprar as famílias, a capacidade de investimento das empresas e a capacidade de fazer políticas públicas do Estado. Né? Eu calculo que nós drenamos para grupos financeiros basicamente cerca de 20% do PIB. Nenhuma economia pode funcionar assim. Então, esse sistema que privilegia os grupos financeiros, ele não é mais aquele sistema capitalista produtivo. Um cara que produz sapato, a gente pode criticar porque está explorando os trabalhadores, mas ele está produzindo sapato que é útil, ele está gerando emprego, o que é bom, e ele está pagando os impostos, que permite ao Estado funcionar. Esse capitalismo financeiro simplesmente funciona de outra forma. Eu tenho um trabalho que está online, meus trabalhos são gratuitamente disponíveis online, inclusive sob forma de vídeos, chama A Era do Capital Improdutivo. Eu recomendo. Cada capítulo, vocês têm 10 minutos de vídeo, dá para milhares de pessoas no Brasil estão usando esses vídeos como curso. Nós temos que ter mais gente entendendo o que está acontecendo para esse movimento antibolsonarista, mas, na realidade, que de resgate de uma economia que funcione para todos e que resgate a soberania, tudo isso aí. E aí a importância dessa live, dessas reuniões que a gente faz. Nós temos que ter muito mais gente entendendo os mecanismos. Eu queria, né, considerar o que foi falado anteriormente. Eu acho que eu, né, posso entrar nessas falas que foi colocada aí, né, colocando em meio à nossa realidade dos povos indígenas hoje, né, diante né, dessa pandemia, diante do governo, o que, né, hoje, né, na realidade, hoje, vem ao longo de muito tempo, né, é muito precário, até mesmo por assistência, né, do governo Bolsonaro, e hoje muitos povos se encontram, assim, na miséria, igual o professor coloca em algumas citações que eu li aí, que muitos não têm acesso, né, a coisas para estabelecer socialmente, entendeu? E culturalmente, o governo vem aos poucos querendo, né, acabar com a luta, o meio do povo. E colocando isso aí, eu queria fazer uma colocação, né, como assim, introduzir algumas estratégias, entendeu? Estratégias assim de luta mesmo para a gente, né, acabar com essa desigualdade social. Começar, Anderson? Oi. Oi, posso começar? Sim, sim. Sim. Bem, então, vamos lá. Eu vou tentar, a partir do que foi colocado pelo professor também, eu acho que as nossas falas se complementam bastante, né? E é importante perceber os resultados desse tipo de política que foi implantada no mundo a partir dos anos 70. Aliás, isso é até interessante, porque ela vai, de fato, as linhas básicas desse projeto vai ser instaurado a partir do encontro de Davos em 71, que é a primeira vez que se encontra o Fórum Econômico Mundial. E o movimento social, né, depois de ter vivido aqui no Brasil, de ter vivido isso com intensidade no período Fernando Henrique, vai construir o Fórum Social Mundial a partir de 2001, onde aí a gente fazia claramente a contraposição entre a posição do capital e a posição das trabalhadoras e trabalhadores com o Fórum Social Mundial. Né? Mas o que nós vivemos nos anos 2000 para cá foi uma
uma frustração de uma expectativa, né, de que fosse transformada essas bases do neoliberalismo. E, na realidade, isso não aconteceu. Quando o professor fala do capitalismo produtivo e do capitalismo financeiro, eu acho que temos grandes problemas, porque o capitalismo produtivo também não tem mais jeito de voltar a ele. Nós vivemos em uma outra era, onde você pode, no máximo, conceder, né, bolsas aqui, bolsas ali, ou subsídios para que esse capitalismo possa se manter minimamente. E isso só é possível em uma situação de crescimento econômico. E o crescimento econômico ele vai ser puxado pelo capitalismo internacional. Então, quando a China precisa muito daqueles bens que o Brasil produz com vantagens comparativas, como é o caso, né, do agronegócio, de alimento e de minério, e isso aí vai fazer o que nós estamos vivendo, a grande crise ambiental que vivemos, porque a destruição que vai ser feita do nosso território, aquilo que era o grande potencial de crescimento, né, da economia brasileira ou da sociedade brasileira, vai ser literalmente destruída para implantar o agronegócio, que foi o grande estímulo que foi dado no período do governo Lula e que expandiu enormemente a exportação do agronegócio, do minério, o que tivemos como consequência que todo mundo viveu. Eu sou de Minas Gerais, o que aconteceu tanto aqui em Mariana quanto em Brumadinho, rompimento de barragens que destroem sociedade, destroem vidas, destroem tudo. Isso porque o estímulo durante todo esse período do neoliberalismo, intensificado nos períodos petistas, de exportação de commodities, né, que são os produtos básicos, né, que vão ser exportados, ou melhor, desculpa, os produtos primários, que vão ser exportados em especial para a China, que vai precisar disso com grande intensidade. Bem, esse tipo de capitalismo não nos serve. E não nos serve também o capitalismo financeiro. E aí eu entro com a discussão que o Papa Francisco vai colocar muito bem, ao chamar a juventude para se organizar, buscando o mundo com uma economia socialmente justa, economicamente viável, ambientalmente sustentável e eticamente responsável. Nossa responsabilidade fica no seguinte: como vamos construir essa economia? Fazendo um apelo aos poderosos para abrir mão de seus poderes? Ou organizando a classe trabalhadora, os excluídos dessa sociedade para ocupar o seu espaço? Na minha visão, nós temos de construir essa alternativa da classe trabalhadora, pois só essa classe pode efetivamente colocar a vida acima do lucro. É urgente organizar e lutar pelos nossos direitos. É também urgente estudarmos esse sistema, aprender muito. Portanto, precisamos de muita formação e de organização, pois nós vivemos uma época muito complicada, a época onde os meios de comunicação tornam tudo muito rápido e superficial. Se desconhece a história, a leitura, a reflexão e cria-se factoides, destroem-se pessoas e movimentos com notícias falsas. Nós precisamos construir uma alternativa, numa perspectiva de longo prazo. Temos de romper com as ideias incutidas ao longo das décadas do neoliberalismo, rompendo com o bloqueio mental que naturaliza este projeto. Temos também de quebrar a lógica do pagamento da dívida, que levaria a uma rearticulação com o sistema financeiro. E podemos retomar as bandeiras já construídas pelo movimento social. Então, não é nenhuma grande inovação. O movimento social já construiu alternativas para a retomada do emprego, distribuição de renda e da produção, que seria, né, de um lado, a imediata revogação da reforma trabalhista, da lei de responsabilidade fiscal e do congelamento dos gastos públicos por 20 anos. Precisamos também da reversão do processo de liberalização comercial que vem acontecendo durante todo esse período. A suspensão do pagamento da dívida pública, a centralização do câmbio, a democratização do Banco Central, a nacionalização efetiva da Petrobras, a estatização do sistema financeiro, e temos que repensar todo o processo de privatização, incluindo em especial a Vale do Rio Doce, que está levando a uma destruição no nosso país, centrado em Minas e no Pará. Essas são reversões necessárias, se quisermos pensar em uma outra sociedade. Mas, para isso, como disse, né, aí o professor, e ele tem muitas coisas nesse assunto para nos subsidiar, nós temos que estudar, temos que aprender, temos que organizar
toda a classe trabalhadora rumo a essa mudança que vai romper radicalmente com essa estrutura, né, do capitalismo financeiro, que é a globalização neoliberal. Okay. Anderson, está com você. Obrigada. Oi, olá. Estão me ouvindo? Sim. Em cima da fala da professora aí, né, gostaria só de frisar, né, que antes do Papa, a gente já existia, e o nosso povo sempre gritou, né, que fosse ouvido. E até hoje, né, acontece esse genocídio, desrespeito, né, principalmente a nossa cultura, né, e como ela colocou aí, a gente vem sofrendo muito, principalmente, eu coloco aqui, né, nós do povo Krenak, não só o povo Krenak, mas todo o povo, né, ribeirinho, que veio ser afetado pela aquela tragédia da Samarco. E hoje a gente encontra, né, várias dificuldades eu falo assim, para expor, né, os nossos problemas, porque já não ali Samarco, Vale, entendeu? No meio entra várias instituições, né, que não vêm favorecendo aos povos indígenas, fazendo que a lei, assim, não cumpra do jeito que tem que ser feito. E até hoje, né, sim, o povo Krenak, o povo ribeirinho, que é bastante, encontra assim, muita dificuldade. E poucos tempos atrás a gente vem sofrendo pela questão de que o povo não é ouvido da maneira que tem que ser. Instituições quer que sejam, né, da maneira que eles colocam, entendeu? E isso que eu venho, né, frisar aqui, né, na fala sobre a nossa cultura foi afetada, o nosso povo foi afetado, o rio já, para nós, entendeu? Não é como antes. Então, né, o povo vem sofrendo muito né, nessas questões. Eles visam muito lucro, muito dinheiro, mas esquece do bem maior, que é, né, a natureza, a mata, o nosso rio, a diversidade cultural que o nosso povo tem. E é isso aí, né, bem lembrada a fala aí da Dirlene aí. Eu gostaria muito, né, de frisar, né, sobre o problema que a gente tem até hoje, desde 2015 para cá. O povo vem sofrendo, o povo ribeirinho vem sofrendo com isso. Professor? Pois não. Olha, eu acho que você tem toda a razão, né? Agora, eu daria importância ao comentário da Dirlene e ao comentário, né, do Anderson sobre a situação dos povos relativamente às nossas exportações, né? O Brasil, são 200 bilhões de dólares, mais ou menos, que a gente exporta, dá mais ou menos 10% da economia. 90% da nossa economia é mercado interno. Isso é muito importante. Quer dizer, essas exportações se dão com o envenenamento, com tanto agrotóxico dos nossos aquíferos, que é um drama para o futuro, destruição do Pantanal, da Amazônia, de um conjunto de meios. São gente que paga pouquíssimo imposto, são atividades agroexportadoras que geram pouquíssimo emprego, né? Você precisa ter 200 hectares de soja para você ter um emprego, isso sem falar da produção da pecuária extensiva, né, que praticamente não gera emprego. Então, você tem essa agroexportação, ela é destruidora em termos ambientais, gera pouco imposto, gera pouco emprego. Isso aqui, que vantagem que a Maria leva nesse processo, né? Nosso caminho é realmente você assegurar o mercado interno, o bem-estar na base da sociedade. Então, tanto as sugestões
da Dirlene, né, como outros, por exemplo, com o fato que a gente produz, como eu falei, se você pega o PIB, dá mais ou menos 15 mil reais por mês por família de 4 pessoas, é só reduzir um pouco a desigualdade que dá para assegurar a tal da renda básica que o Suplicy batalha para todo mundo, né? Você tem que assegurar também as políticas sociais, porque o dinheiro no bolso é só 60% do bem-estar da família. Tá? O dinheiro no bolso dá para pagar o supermercado, pagar o aluguel, etc. Agora, você não compra a delegacia de polícia para ter segurança, você não compra o hospital para ter saúde, etc. Essas coisas, as políticas de consumo coletivo, têm que ser assegurado pelo Estado de maneira pública, gratuita, universal. É assim que funciona no Canadá, na Alemanha, na China, num conjunto de países que funcionam. Certo? Então, na realidade, essa dimensão que a gente chama de salário indireto, né? Que o Estado assegura através das políticas sociais, é absolutamente fundamental. Né? Eu acho que o que funciona pela frente é você juntar democracia política e democracia econômica, né? Porque hoje você teve uma apropriação da nossa democracia por grandes grupos, em particular financeiros, estão ferrando o resto do povo. Você não pode falar em democracia quando você tem esse grau de desigualdade e de exploração. Os eixos de transformação, nós temos que priorizar os investimentos no combate à pandemia, né, porque aqui se disse, não, ou a pandemia ou a economia, o que é uma cretinice, porque você tem que priorizar a coisa que está nos paralisando, que é a pandemia, para poder dinamizar a economia. Com isso que a gente fez, a gente não tem nem a cura das pessoas e nem a economia, né? Nós temos esse desemprego explosivo. Nós temos que retomar as políticas sociais, como disse a Dirlene, enfim, acabar com esse negócio do teto de gastos, né? É muito produtivo o investimento em saúde, investimento em educação, investimento em saneamento básico, é isso que enriquece o país, né? Nós temos que assegurar a inclusão digital. Certo? É extremamente barato e produtivo você generalizar a banda larga internet para todo mundo no país. É bico, porque são sinais magnéticos. As ondas eletromagnéticas são da natureza. Certo? Então, uma pessoa hoje, é mais de 1/3 da população no Brasil, que não tem o acesso decente, está desconectada, está fora, não está sabendo como se inscrever, como fazer as coisas. Como é que o moleque estuda hoje quando não tem acesso à internet? Né? Então, é tipo da coisa barata e simples para se tocar. E nós temos que fazer a reforma tributária. Né? Quer dizer, o fato que esses 42 bilionários que eu mencionei, né, que chuparam em 4 meses o equivalente a 6 anos de Bolsa Família e não pagam imposto. Eu sou professor, eu pago 27,5% sobre o meu salário. Né? O Banco Safra, lá, o Joseph Safra, que faleceu agora, enfim, ele em 12 meses aumentou sua fortuna em 30 bilhões de reais, que é um ano de Bolsa Família, para uma pessoa que não produz rigorosamente nada, pelo contrário, produz agiotagem. Quer dizer, o grau de deformação, né? Isso aqui é grotesco. Né? É um país paralisado em termos econômicos, está sendo explorado de maneira absolutamente dramática, com grupos nacionais articulados com o sistema internacional. Esse negócio simplesmente não funciona. Deixa eu montar um último ponto que me parece muito importante, que é o seguinte. Eu trabalhei muito, tá? No quadro das Nações Unidas, trabalhei 7 anos na África, trabalhei na Mongólia, na China, em diversos países latino-americanos, país rico, pobre e tal. Né? Onde funciona, Dirlene Anderson, são sistemas descentralizados, isso é interessante. Né? Quando você pega a Alemanha, um país capitalista, tudo bem, mas o alemão não coloca suas poupanças em banco. Toda cidadezinha tem uma caixa de poupança, chama Sparkassen, e eles guardam o dinheiro ali, o dinheiro é usado para reinvestir na própria comunidade. Eles não põem dinheiro em banco que leva para a especulação. Certo? E o grosso da tributação é repassado diretamente para os municípios. Na Suécia, 72% vão direto para os municípios, 70% da arrecadação tributária. Ou seja, onde é que a gente vive? É no município, que a gente tem o problema da escola, do saneamento básico, da saúde, de todas as coisas que a gente precisa no cotidiano.
Então, a descentralização é vital. Né? Na Suécia, 72% dos recursos públicos vão direto para os municípios. No Brasil, não chega a 15%, o dinheiro está em Brasília, e em Brasília é aquele arranca-rabo quem consegue arrancar um pedaço maior, certo? Num país de 5.570 municípios, qual é o ministro que vai entender quais são as necessidades de Cabrobó da Serra? Entende? Então, isso aqui, nós precisamos de refazer o pacto federativo no sentido de uma reapropriação da democracia pela base, porque, nesse sentido, você aproxima democracia política e democracia econômica para a coisa funcionar. É elementar questão de gestão. O negócio assim não funciona. O prefeito ter que ir a Brasília para passar o pratinho para ver se recebe um pouco da emenda parlamentar ou do bem, da boa vontade de um ministro, isso aqui simplesmente não funciona. Isso aqui, em termos de gestão, de organização política e social, isso aqui é uma zona. Eu volto a dizer, esse aqui é um país rico, não é um problema econômico, nosso problema é de organização política e social. Bem, eu pedir aí mais 5 minutos, que eu gostaria de falar algumas questões a partir disso que foi levantado pelo professor Dalbó. É claro que a gestão é um problema, nós temos que enfrentar essa questão, a discussão da democracia é fundamental, mas passa por uma questão básica. Nós vivemos em um país, já não mais, né, um país subdesenvolvido, mas um mercado que está à disposição do capitalismo financeiro internacional. Todas as nossas vinculações, toda essa construção está vinculada a esse sistema internacional. Para fazer mudanças locais que sejam nesse sentido, né, de redistribuir a renda, melhorar as condições de vida, fazer uma democracia econômica, fazer uma apropriação maior, né, dos bens aqui produzidos, tudo isso vai implicar em uma luta muito grande com o capital internacional e com o capital nacional. Claro. Nós sabemos que o capitalismo interno, não nacional, né, com o capital, porque não existe mais isso, hoje existe o grande capital, ele controla todo esse sistema, ele controla as elites econômicas e financeiras e políticas, ele controla tudo isso e que vai possibilitar o acúmulo e a acumulação de capital, tal como é colocado internacionalmente. Você pode fazer algumas medidas localizadas, mas ela não consegue fazer essa transformação para toda a sociedade, ainda mais num processo onde toda a entrada de recurso internacional é dada pela venda de agronegócio e dos minérios, que são commodities que destroem a nossa natureza, que destroem o nosso país. Eles não vão abrir mão disso. Por isso, a importância que nós temos dado, lembrando, inclusive, o que fazíamos nos anos 60, 70, que é muita formação de base, que é a organização dos trabalhadores, mas mirando muito para o futuro, mirando para uma sociedade onde nós possamos, de fato, ter o controle em nossas mãos desse processo. Porque agora, no máximo, nós vamos tentar pedir, por favor, a esse sistema que nos permitam fazer essa democracia econômica, como fazer essa redistribuição. Nós percebemos nos períodos petistas que tinham grande apoio popular, que foi eleito com a massa, e não foi feito nenhuma dessas reformas, inclusive colocadas pelo professor. As reformas de base não foram feitas pequenas mudanças que foram autorizadas pelo capitalismo financeiro internacional, quando eles diziam o seguinte: o Estado tem que ser forte para fazer a política social, para impedir que esses despossuídos possam se organizar e se revoltar contra nós. Isso está no Consenso de Washington de 99, onde eles propõem que o Estado faça a política social, não mais ele crescendo, mas possibilitando através de ONGs, PPPs e OCIPs, e que foi o que foi feito nos anos 2000 todo, né? Quer dizer, você cresce enormemente esses setores para fazer política social, e isso também só é possível com o crescimento econômico internacional, onde pequena parte desse crescimento vai ser apropriado internamente, e aí sim possibilita você fazer algumas
políticas focalizadas, né? Onde tem muita pobreza, a gente distribui a Bolsa Família, onde tem jovens pedindo universidade, a gente dá a bolsa, a gente dá o ProUni, mas não universaliza a educação, não universaliza a saúde com qualidade, não universaliza água e energia, e moradia e alimentação. Isso é que é necessário. E para isso é necessário, nós precisamos de que essa classe trabalhadora se aproprie desse conhecimento, se aproprie dessa riqueza que o professor colocou, que nós somos um país rico, sempre soubemos, somos um país muito rico, mas é um país com uma péssima distribuição de renda, onde essas elites econômicas e financeiras se apropriam, uma pequena elite econômica, financeira e política se apropriam desses recursos para poder implantar e aí sim manter a classe trabalhadora, manter os oprimidos e pobres. Só porque agora nós estamos chegando a uma situação que isso já não é mais possível. Não é mais possível segurar isso, porque o desemprego, o subemprego, a miséria vai aumentar está aumentando há muito tempo e vai intensificar agora de forma assustadora, porque esse governo que está aí, ele não tem nenhuma visão do que é ser humano, ele não tem visão da humanidade. Portanto, não tem problema se as pessoas morrerem. Se 220 mil pessoas morrem, isso não é um problema dele. Isso é um problema nosso. Nós é que temos que nos apropriar disso, nós é que temos que lutar, nós é que temos que construir essa alternativa, visando um mundo onde as coisas sejam diferentes, um mundo igual, fraterno e solidário. Eu acho que essa é a nossa visão, nós temos que ter essa perspectiva e construir pequenas mudanças agora chegando nesse rumo. Daí eu concordo também plenamente. A reforma tributária é um caminho absolutamente necessário para se queremos pensar em redistribuição de renda. Coisa também que não foi feito nesses anos todos desde o neoliberalismo. A reforma tributária voltada para os trabalhadores, voltada para nós, ela tem outras características, é o que o professor falou, também sou professora universitária, eu pago 27,5%. Agora, o sistema financeiro, os grandes capital, não paga. Então, é nesse processo que nós podemos interferir agora, mas tendo uma visão de longo prazo, uma visão que possa pensar uma outra sociedade, não voltada para o lucro, mas voltada para a vida. Então, essa é finalmente, de toda essa minha elaboração sobre o neoliberalismo e o capitalismo no Brasil. Edirlene, deixa eu te sugerir o meu último livro, tá? Que é O Capitalismo se Desloca, Novas Arquiteturas Sociais, vai precisamente... eu trabalho com a visão não só de pôr umas estaquinhas para melhorar o capitalismo atual, mas eu pego as transformações que estão em curso. Eu acho que nós estamos evoluindo para um outro modo de produção, para transformações muito mais estruturais, né? Eu gostaria muito que você se interessasse, tá? Ele está online, é o SESC que publica, mas eles entraram na minha linha. Eles disseram que, respeitando o professor Ladislau, a gente coloca esse livro também online gratuitamente, né? Certo? Que é uma coisa simpática. Mas o básico é o seguinte, as transformações estão se fazendo no nível planetário de maneira extremamente profunda, e a gente tem que parar de olhar só o que se deforma no passado, né? Aí a gente acrescenta adjetivos, capitalismo financeiro, capitalismo global, capitalismo isso, aquilo, né? E pensar que novas estruturas estão se formando em torno do dinheiro, que é imaterial, em torno da economia do conhecimento, em torno dos sistemas globais, etc. Eu recomendo muito, tá? É um ensaio um pouco ousado, está metido à besta, mas eu acho que o título original era mais forte, era Além do Capitalismo, tá? Mas como o título já existia no mercado, a gente teve que passar para O Capitalismo se Desloca. Veja bem, eu não tenho nenhuma tensão de intensidade de transformações necessárias com a Edirlene aqui, né? Basicamente, se trata do seguinte, a gente tenta meter o pé na brecha em qualquer porta que se entre e abre, porque para gerar dinâmicas de transformação que comece a fazer uma transformação sistêmica, né? É uma guerra de longo prazo. Nós, Edirlene, como professores, a gente contribui
formando pessoas, o que a gente faz, né? Com essa live de hoje, com livros, com artigos, porque nós somos teimosos. Né? Até ontem eu entrei, eu abaixei o seu livro, comecei a ler, porque eu queria saber como estava o seu pensamento agora, mas não deu tempo, né, de fazer isso. Agora, eu só acredito que o capitalismo não tem mais alternativa. Nessa situação, hoje a gente apresenta projetos que possa ir contra, porque nós vamos enfrentar forças muito grandes, né? Que não são forças locais só, é uma força internacional que está fazendo esse tipo de pressão. É claro que nós temos uma situação excepcional com um genocida aí no governo, mas não é só isso. Nós percebemos, para mim, eu era petista, né? E saio do PT, porque estava exatamente contra tudo aquilo que nós lutamos nos anos 80 e 90, quando construímos o PT, foram os governos petistas, né? Eles foram fazendo exatamente pequenas concessões, sem fazer o grande projeto. Por exemplo, a primeira reforma feita foi a reforma da Previdência, onde eu, como professor universitário, fui para as ruas, fui para Brasília, movimentando, e baixa a Força Nacional contra o movimento social. Aquilo não era o nosso projeto. A reforma tributária não foi sequer tocada, sabe? Quer dizer, então, essas são questões, e não é porque o PT é ruim, é porque eles são... Não é. É porque eles têm forças que estão pressionando e que cobram esse tipo de comportamento. Então, sim, ou nós temos, né, uma força social muito grande construída para poder fazer esse enfrentamento, ou isso não vai ser feito, essas transformações não vão ser feitas. Eu acho que você pode fazer, porque eu acompanho muito a economia popular solidária, que faz isso, mas ela não se apropria do conhecimento histórico, né, dado internacionalmente, ela não se apropria da destruição que acontece nesse nosso país, revertendo esse processo que está aí, né, o Anderson, das comunidades, né, tradicionais, para saber muito bem o que significa isso, né? A destruição do nosso país para viabilizar o sistema financeiro internacional. Mas eu concordo com você também que nós não temos, nós podemos até ter algumas diferenças da intensidade de como fazer esse processo, mas a nossa visão de longo prazo é a mesma. Uhum. Anderson? Oi, coloquei aqui que meu celular tá descarregando. Vou colocar umas, né, minha consideração também aqui, final aqui para vocês, que o celular também está quase acabando a bateria. E isso aí minha consideração final aqui. Eu queria fazer também uma pergunta, assim, né? A gente pode ver que a crise econômica social, ela vem produzindo muito graves efeito político e social. Aí eu gostaria de perguntar, assim, o que fator principal, né, que vem levando o nosso país, né, a isso? O fator, assim, principal, né, a gente sabe que, né, sai governo e entra governo, o Brasil nunca sai, né, assim, dessa crise. Algumas coisas mudam, né, mas, assim, crise às vezes sempre vai existir, mas de uns tempos para cá, né, vem se agravando cada vez mais. Né, coloca, assim, né, em questão, assim, da pandemia, né, a gente vê que, né, surgiu vários assim, os programas aqui de auxílio emergencial para as pessoas, né, evitar de aglomerações e tudo, mas foi, assim, praticamente um ano, né, de pandemia, as pessoas estão saindo para fazer seus trabalhos, mas a gente hoje notar, assim, né, que enquanto, assim, o país para, o povo para, e muitos aí se enriquecem, né, ficam milionários, e o povo, né, sofrendo assim a míngua. E essas são as minhas considerações finais aí. E mais uma vez, eu gostaria de agradecer aí o professor, a professora, e estar participando com vocês, que para mim também, né, foi um grande aprendizado, né, mais aprendizado. E o doutor, o professor, a professora aí,
Através disso aí, eu vou procurar interagir bastante sobre mais esses assuntos assim, que muito nos interessam, como liderança indígena. Vamos lá, né, professor? 1 minuto para cada um. Vou eu? Tudo bem. Gente, é agradecer, tá? O que nós fazemos com a Dirlene, com tanta gente, é formar pessoas, passar ideias. Ideia é ferramenta. Nunca subestimem a força das ideias. É isso que termina transformando o mundo. Tá? Nós queremos uma sociedade justa, o que a Dirlene levantou, né? Tem que ser viável em termos econômicos, mas também socialmente justo, tem que ser ambientalmente sustentável, né? E, como ela disse, eticamente responsável. Isso aqui é uma zona, estão metendo a mão num dinheiro que não produziram, certo? Se você rouba uma carteira, você é ladrão. Quando você tem colarinho branco e você aprova uma lei que te permite ganhar dinheiro sem produzir e sem pagar imposto, é o quê isso aí? Entende? Ou seja, essa é uma boa briga. Vale a pena a gente se meter nisso, porque a gente gosta desse país, esse país tem futuro, e eu digo para esse pessoal aí de cima, nada como um dia após o outro. Um abraço, gente. E, professor, só mais uma consideração aqui, né, né, diante disso aí, né, a gente vê que o indígena, ele vê uma forma, assim, uma forma de vida, entendeu? Uma forma de vida, assim, comunitária, como foi, né, como foi ao longo do tempo. Fala assim, em relação ao nosso rio sagrado, né, o Atu, que é bom lembrar, né, que para a gente sempre foi sagrado, se depois vocês tiverem um tempinho, vocês poderão pesquisar sobre a nossa relação do povo Krenak com o Rio Doce, onde a gente tiramos todo o sustento, entendeu? Eu gostaria de cantar para vocês um cântico do Rio Atu, onde nosso povo sempre sobreviveu e sempre teve a força. Uma pequena pausinha aqui, se vocês permitirem, claro. Anderson, deixa você terminar com essa canto, né, da tradição de vocês. Eu só também para poder fazer minhas considerações finais. Primeiro, eu queria cumprimentar muito o Stop Bolsonaro. E, para mim, foi uma grande alegria estar pessoalmente com o professor Ladislau Dalbó, que foi sempre uma referência para as nossas discussões, pessoa que trabalha muito com informações, com dados, e que acrescenta muito nessa discussão que a gente sempre faz mais de estratégia, né, e de táticas. Então, para mim, foi uma alegria muito grande estar aqui. E dizendo que eu acho que nós temos que trabalhar muito a ideia, além da construção dessa alternativa, a construção teórica, a discussão da organização e da mobilização social. Eu participo do movimento feminista, organizamos aqui o 8 de março unificado, da região metropolitana de Belo Horizonte, e é com isso que a gente leva para as ruas, não mais o grito das